Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Ponte Júnior. É, meu querido, salve, salve, galerinha. Sexta-noite, 6h30 da tarde. E aquela chuvinha gostosa caindo lá fora, né, Renan? Ah, é. Ah, tá uma delícia, tá uma delícia. Não sei aonde essa chuva deve estar, mas quem estiver só com aquele chuvisco, obviamente, né? É um negócio pra refrescar somente. De montanha, né? É aquele climinha gostoso, né? Quase um Vale da Neve. Olha que maravilha. Deve estar bom em algum lugar, tá? Aqui está aquele calor sensacional. Só para ilustrar, fui com o Renan lá embaixo, rapidinho, coisa de 5 minutos. O tempo que eu fiquei no corredor e elevador, cheguei lá embaixo suando, tá? É nesse nível que a gente está, é nesse nível. E qual é a música do dia, Renan? Matheus, tá? Matheus Espresso. Tá bom? Vamos começar a nossa live de hoje e a gente vai falar de conjuntos numéricos, tá bom? Conjuntos numéricos, tá? Nosso primeiro slide, para quem for pegar o material, é um grande resumo, né? Então vou voltar para você não ver o resumo, porque aqui a gente não gosta de dar spoiler. A gente gosta de falar para você o que vai acontecer. Vamos dar boa noite para a galerinha. Boa noite, chat! Tá bom? Boa noite para todos. Rio tá um absurdo de quente. Tá. Tá a beça. Tá a beça. Tá? Pra quem não mora no Rio, para ter uma ideia, teve um shopping aqui no Rio de Janeiro que o alarme de incêndio, né? Ou aqueles sprinkles, falaram que ativaram por conta do calor, tá? Não era nenhum incêndio nem nada. A temperatura estava tão alta que o estacionamento reconheceu que estava tendo um incêndio, tá bom? Evelyn, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Qualquer coisa aqui é o podcast Pro Enem com Punch e Renan. Então vai escutando que vai dar bom. Tá bom? Boa noite, boa noite. Vamos começar conjuntos numéricos com uma partezinha gostosa, uma coisa tranquila. A gente vai falando de números naturais, vai partindo para os números inteiros. E aí a gente entra racionais e irracionais, terminando com o conjunto dos números reais. Tá bom? Então vamos lá. Vem comigo. Tá? Aqui pega. Ó. Já falei com vocês. Chama que o titio ajuda. Titio, né, Renan? Titio. Meu aniversário tá chegando, hein, Renan? Parabéns. Chegando, não falei que chegou? Não pode dar parabéns antecipado, cara. Que dia que é? 13 de março. Eu vou estar aqui no dia 14. Vou botar rolo. Quê? Tá bolo. É só você comprar que eu trago. Então, vamos falar rapidinho do conjunto dos números naturais. Vou escrever só naturais, tá, gente? Naturals. Tá? Carinhosamente reconhecido pela barrinha e o N, ou só pelo Nzinho, tá?
que é composto por quem? O conjunto dos números naturais é o conjunto primordial, que a gente vai falar dos conjuntos numéricos, que é formado pelos números inteiros que não são negativos. E quais são os números inteiros que não são negativos? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O conjunto dos números naturais nasceu da necessidade da gente contar, tá bom? Então a gente pode dizer que o conjunto dos números naturais, tá? Ele é formado por 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Lembrando então que ele vai ser um conjunto infinito, tá? Um conjunto infinito. E o que eu quero te falar além disso? Vou até jogar um pouquinho para cima para eu falar também de um outro negocinho que pode ser bacana da gente comentar, tá? Que seria o quê? A gente tem um conjunto que seria os naturais com um asterisco. O que é esse asterisco significa? Asterisco. Não existe asterisco. Sabe disso, né? Por favor. Eu falo às vezes em sala e as pessoas não acreditam. Não, asterisco. Não, asterisco. Tá? O que significa isso? Que você está retirando os números nulos. Só que só tem um número nulo, né? Que é o 0. Então significa naturais não nulos. Sempre que aparecer esse asterisco no conjunto, significa que você está tirando o 0. Continua tendo infinitos elementos? Continua. Tá bom? Mas estamos trabalhando sem o 0. Tá? Então, só para a gente já preparar o nosso futuro resumo, tá? Preparar o nosso futuro resumo, os números naturais, vamos botar aqui um conjunto, não vou botar exatamente como diagrama, né? Mas botar ele nesse caixotinho, ó. Conjunto dos números naturais. Tá bom? Beleza? Agora a gente vai para o que seria o conjunto dos números inteiros. Que é representado pelo Z. Todo mundo fica com aquela pergunta, né? Ah, bem tranquilo, natural CN. Por que inteiros é com Z? É porque ele vem do alemão. Não é mentira isso. É Zal. Zalme. Zal. Se não me engano é Z-A-H-L. Que significa número. Então, aí, cultura, galera. Cultura. O que vai acontecer? Você vai começar a espelhar esses números, tá? Que não são nulos. Se você vai espelhar esses números, o que você vai ter? Você vai começar a ter o menos 2. Na verdade, vai o infinito até o negativo, né? Vai indo infinitamente essa brincadeira. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vai infinito. Tá bom? Preste atenção numa coisa. Se a gente começar a tratar como uma reta numérica, como se fosse uma régua, tá? O conjunto dos números naturais, ele só cresce para um lado, tem uma origem que é o 0 e vai indo. 1, 2 e assim por diante, tá? Quando você vai falar de inteiros, você cresce pros dois lados. Tá bom? E uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. O que é menor? Menos 1 ou menos 2? Menos 2 é menor porque ele está mais distante do 0. Tá? Então, lembra-se aí, por exemplo, menos 10 é menor do que menos 1. Quer ver um jeito fácil de você pensar? O que seria menos pior? O que seria melhorzinho? Estar devendo R$1 ou estar devendo R$10? Como estar devendo R$10 é pior, ele é menor. Tá bom? Então a gente pode pensar dessa forma. Além dos... Derrubei minha garrafa d'água. Ainda bem que ela não estava aberta, Renan. Eu fechei antes de começar a aula. A gente tem os inteiros não nulos. Desculpa, tá, gente? A gente tem outro subconjunto. Z+. O que significa isso?
todos os números que não são negativos. Então vai do 0 em diante, tá? Ele lembra muito quem? Os naturais, tá bom? A gente tem o Z maisinho com asterisco, que lembra muito quem? Ora, se só com mais lembrava os naturais, com asterisco lembra os naturais não nulos. Você tem o Z menos, que são todos os números que não são positivos, então vai do 0 para baixo, e o Z menos com asterisco, tá? Que seria todos os números com sinal de menos, tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá. E aí, a gente vai já colocar o nosso próximo conjunto, conjunto dos números inteiros. Tá ficando maneirinho, né? Tu só não sabe onde isso vai dar, né? Mas por enquanto tá ok. Ó. Conjunto dos números inteiros, tá? Então repara que os naturais são subconjuntos do conjunto dos números inteiros. É um subconjunto dos números inteiros. Depois disso, a gente vai para os números racionais, tá? E aí, ele é utilizado como a letra Q. Por que como letra Q? Os racionais, eles são os números que podem ser escritos no formato de fração, tá? Tá bom? Eles podem ser escritos no formato de fração, onde esse numerador é um número inteiro e esse denominador é um inteiro que não pode ser zero. Então, é um inteiro não nulo. Então, todo número que a gente pode escrever no formato de fração, a gente chama de números racionais, tá? Além dos números inteiros, tá? Entram também, ó, vão ser os inteiros mais quem? Os números decimais, tá? Os números decimais, que a gente pode ter como exemplo, só um exemplo, tá? 1,33. Por que 1,33, Renan? 13 de março, que é o meu aniversário. Só para ficar... Eu e da Maria Eduarda. Maria Eduarda também faz? Ih! Traz o bolo, Maria. Traz o bolo que o Renan vai pagar. Vamos lá. Repara que você consegue contar quantas casas decimais tem. Lembrando que casa decimal é exatamente o que vem depois da vírgula. Antes da vírgula é chamado de parte inteira. Depois da vírgula é parte decimal. Se você consegue contar quantos tem, é chamado de decimal, tá? Além disso, tem também o que a gente chama de dízima periódica. O que são as dízimas periódicas? Você até tem infinitas casas decimais. Porém, elas têm o que a gente chama de período. O que é período? Uma repetição, tá? Isso a gente tratando somente... Acho que o verde só para sublinhar serve. Acho que aparece, né, Renan? Ele não aparece muito, mas só para sublinhar acho que rola. Apareceu até bem, né? Ó, se tratando apenas do que vem depois da vírgula, do que seria a parte decimal. Se você tem um número que está se repetindo, o padrão que está se repetindo, esse padrão é chamado de período, tá? E aí, as dízimas periódicas a gente consegue transformar em fração. Beleza? E aí, se está englobando os inteiros, os decimais e as dízimas periódicas, a gente tem mais um conjunto. Pode deixar que a gente fala rapidinho de como transformar uma dízima periódica em fração. E rapidinho como transformar um decimal em fração também, tá? Por enquanto a gente só está nomeando e encontrando o que seria cada conjunto.
o que começou a acontecer? Se a gente começar a falar de reta numérica, como a gente estava falando, né, como se fosse uma régua, já começam a aparecer infinitos números entre um número e outro. Tá? Então, por exemplo, entre o 1 e o 2, agora tem vários pedacinhos pequenos. Tá bom? Então a gente não vai mais conseguir simplesmente ficar marcando. A gente vai trabalhar com o que a gente chama de intervalos. Pode deixar que a gente vai falar disso também. Tá? Por enquanto, como eu disse, só encontrando onde estão os conjuntos. Tá bom? Então ali, conjunto dos números racionais. Então, natural é um racional? Sim. O inteiro é um racional? Sim. Todo racional é inteiro? Não. Tá? A gente vai ter ainda o conjunto dos números irracionais. Tá? Que são as conhecidas dízimas não periódicas. O que são as dízimas não periódicas? Nem sempre a gente consegue definir uma repetição, até porque essa repetição não vai existir. E aí alguns números muito conhecidos, muito usados, recebem até outros nomes. Como assim, Pancho? Tem um número muito conhecido, com infinitas casas decimais, que não tem repetição, que a gente usa muito. E você conhece. O π. O π é um número irracional, tem infinitas casas decimais. Pancho, mas eu sempre uso o π como 3. Sempre uso o π como 3,14. Repara que os exercícios te falam para utilizar aquela aproximação. Ela tem infinitas casas decimais. Aquilo segue. Além disso, se a gente tirar raízes não exatas de números naturais, vai dar exatamente um número irracional. Repara, raiz de 2 também tem infinitas casas decimais. Raiz de 5, raiz de 7, raiz de 3 e assim por diante. Tá bom? Então, Pancho, ele não entra em nenhum dos conjuntos anteriores? Não. Não entra em nenhum dos anteriores. Por isso mesmo, ele é, na verdade, um conjunto que vai ficar aqui do ladinho. Ele é um conjunto que vai ficar aqui do ladinho dos racionais. Ó. Não tem nada em comum, mas ele fica ali do ladinho. Por quê? Porque quando você unir os seus poderes, você vai entrar no conjunto dos números reais. Tá? Que nada mais é do que a união entre os racionais e os irracionais. Tá? Não tem nada novo. Você só juntou os dois de antes. Então os reais estão englobando toda essa galerinha. Seria algo mais ou menos assim. Tá? De novo, a gente vai trabalhar com intervalos, não mais com uma régua inteira. Isso dali, a gente acaba de formar então um conjunto dos números reais. E sabe o que a gente tem agora? O nosso resumaço. E aonde você vai colocar esse resumaço, Renan? Adivinha? Cadê? Seu coração. Sou um fofo, né? Pessoal, tira o print aí enquanto eu dou uma olhada no chat. Pra quem apareceu aí? Luiz Felipe. Olha aí. Olha, ele foi aprovado na UFRJ. Punch usado e Renan Dino. Ele não esquece disso. Ele não esquece disso. Parabéns, Luiz. Opa! Rusda disse que chegou e atrasou da rua, mas está aí. Luiz Felipe, 1000 parabéns para você, tá? 1,33 mesmo ou é por causa do seu... É 1,33 mesmo ou é por causa do seu nível? Aqui eu botei 1,33 como exemplo, tá? Um exemplo, tá? Aí usei esse número por causa do meu aniversário. Mas a gente pode usar qualquer valor, como a gente vai ver agora.
Tá bom? Desde que você consiga contar quantas casas decimais tem. Tá? E vamos embora. Então, só rapidinho, pra gente não... Ó, vou deixar até o resumo ali. Renan, você pode falar o seu aniversário ou não? Posso. Diga. 22 de junho. 22 de junho? Tá bom. Vamos imaginar a seguinte situação, ó. Como eu disse, pode ser qualquer número decimal, ó. Decimais. Como é que você transforma isso daqui em fração? 22 de junho, tá? Você vai escrever, ó, tracinho de fração. Escreve o número todo sem a vírgula, tá? Ficou 22,06. E aí, embaixo, 1. E a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais, ó. 2 casas decimais, 2 zeros. Então, 2.206 centésimos. Vou melhorar esse 6 que, como ficou juntinho, alguém pode confundir com 8. Tá? Então, ó. Quantidade de zeros igual à quantidade de casas decimais. Tá bom? Repara que se você dividir, você volta. Agora, quando a gente estiver falando de dízimas periódicas, tá? A gente tem dois tipos de dízimas periódicas. Uma que é chamada de dízima periódica simples e a outra que é chamada de dízima periódica composta, tá? Então, aproveitando a data de aniversário do Renan, para não ficar muito né? Vai que o pessoal fica chateado. Vamos imaginar o seguinte número, Renan. 22,060606 e assim por diante. Quem está se repetindo é quem? 06. Correto? Repara que ele já está coladinho na vírgula. Quando ele já está coladinho na vírgula, é o que a gente chama de dízima periódica simples. Jeito rápido de resolver isso, ó. Jeito rápido. Tracinho de fração. Tá? Primeiro, eu quero que você bote um traço depois da primeira repetição. E escreve esse número sem a vírgula. Tá? Esquece depois. Esquece, tá? Só concentra aqui. 22,06. 22,06. E aí você agora vai fazer o seguinte. Você vai fazer um traço antes da repetição. Tá bom? Antes da repetição, quem tem? É o 22. Então você vai fazer 2.206 e vai tirar esses 22 porque eles não estão se repetindo. Tá? Show? Agora, para terminar, quantos algarismos ficaram entre as barras? 0, 6. 2 algarismos, 2 noves. Tá bom? Qualquer coisa, não esquece. Ó, volta o vídeo, pausa e vai fazendo junto. Né, Renan? Fazendo junto a gente entende mais fácil. Né? 22,06 menos 22 dá quanto? 2.186, né? Não, 2.184, perdão. Tirou 20, dá 2.186. Tirou 2, 2.184. Sobre 99.
Renan, faz essa divisão para mim, por favor. Confere se está ok. Ok. E não é que deu certo, cara? Muita sorte, né? E agora, para a gente não perder tempo, dízima periódica composta. Tá? Mesma ideia, tá? Mesma ideia. Começa muito parecido. Vou fazer um pouquinho diferente, ó. Só movi a vírgula de lugar, tá? Beleza? Repara, quem está se repetindo? É o nosso 06. Então, qual é a diferença da simples para composta? Quem se repete não está colado na vírgula. Tá? E aí, de novo, como é que você transforma? Vem comigo. A ideia inicial é a mesma, tá? Ó. Botou a barrinha ali. Número sem a vírgula. Estou um pouquinho na frente. Número sem a vírgula. 2206. Menos. Outra barrinha antes dessa repetição. Quem não se repete, esquece a vírgula. Quem não se repete, 22. Começa muito parecido, né? Ó, quantos algarismos entre as duas barras? 0,6, 2 algarismos. Pode se fossem 3, 3 9. Se fosse 1, 1 9. Tá bom? Agora o que eu quero que você preste atenção. Esse 2 é exatamente a quantidade de algarismos entre a vírgula e a primeira barra. Presta atenção nisso. Ó. Entre a vírgula e a primeira barra. Quantos algarismos tem? Fala 1. 1. Então, 1 0. Se tivessem 2, 2 zeros. Se tivessem 3, 3 zeros. Se tivessem 10, 10 zeros. Tá? Então, apesar de ser bem parecido, ó, é outro número. 2184 sobre 990. Tá? É muito mais usual, principalmente no Enem, a gente fazer o caminho de volta, tá? Ele te dá a fração e a gente trazer exatamente essa transformação. Tá bom? Por que 99, pai? Por que 99 e por que 9? Na verdade, o que acontece? A gente, para resolver isso daí, na verdade, a gente faz um sistema, tá bom? Vamos pensar o seguinte, se a gente chamar isso daqui de x, certo? Quando a gente anda duas casas decimais, você multiplica por 100, né? 100x. 100x menos x, 99x. Daí que vem o 99. Tá? Mas aí é um sistema, é todo um processo longo. Te ensinei aqui o jeito mais rápido. Tá bom? Tira o print aí. E ali, 99, porque são 2. Se você tivesse que andar 3 casas decimais, você teria multiplicado por 1000. E aí, 1000 menos 1, 999. Se fosse uma casa decimal só que você andasse, ia multiplicar por 10. Tirou um x, ficou um 9 só. E assim por diante. Tá? Para não perder mais tempo, eu vou só comentar do intervalo para você entender, porque eu sei que você conhece alguns tipos de intervalo. Tá? Eu vou te ensinar mais a nomenclatura de alguns deles. Primeiro, quando você encontra um x maior do que 10, significa que está valendo do 10 em diante. Aonde ele para? Ele não para. Tá? Então ele vai do 10 até o mais infinito. Presta atenção, maior que 10 não é maior ou igual, então o 10 não está incluído. Então, quem não está incluído, a barrinha esnoba, ela vira de costas. Tá? Infinito não é número. Isso é só forma de representação. Os dois estão dizendo a mesma coisa. Tá bom? Agora, se ele te diz
Outra coisa, ó. Se x for menor do que 10, significa dizer que são os números que estão abaixo do 10. Entram todos os carinhas com vírgula e tudo mais. Então, o 10 é o maior. E ele vai descendo infinitamente. Se vai descendo, ele vai na direção do negativo infinitamente. De novo, ó. Barrinha, se o número não está incluído, a barrinha esnoba. Vira de costas. Infinito não é número. Barrinha não gosta de número. Colchete não gosta de número. Tá? Se fosse só esse exemplo, tá? X maior ou igual a 10. Então, ó. De novo, um maior que 10, do 10 até o infinito. E além. Infinito não é número, colchete esnoba. 10 é número e está incluído. Esse sinal significa maior ou igual. Então a barrinha se interessa e vira para ele. E aí, Renan? Ó, e se acontecer isso? Tiver entre dois números. Só que eu vou incluir um deles para a gente fazer um resumo mais rápido. Menor valor e maior valor. É o intervalo que a gente vai trabalhar. Então o intervalo vai de 2 até 9. Tá? 2 está incluído? Não. Esnoba. 9 está incluído? Tá, me interessa. Tá? Beleza? Isso foi só um resumaço. Né, Renan? Um resumaço. Tá? Vamos para a primeira questão, Renan? Enquanto isso, a galera vai dando print, eu vejo ali. E a gente já vai para a primeira questão, né? Porque a gente já tá... Eu errei o meu tempo, né? Um pouco. Um pouquinho. Vai dar tempo, sim. Ó, a Joyce perguntou ali, você pode explicar de novo por que o 99? Só vou botar aqui um exemplo, tá? Vamos pegar um que seja rapidinho de fazer? Ó. 99, porque são dois números repetindo, né? Era 22,0606 e assim por diante, né? Chama esse cara de x. Tá bom? Para que eu consiga encontrar o valor disso daqui, pensa comigo, se eu andar duas casas decimais, eu levo a vírgula, né? Eu levo a vírgula até a próxima repetição. Então, se eu levo a vírgula até a próxima repetição, multiplicamos por 100, dá 100x. Levou a vírgula, fica 22,06. Vírgula, 0,6, quantas vezes? Infinito, você andou um passo. É como se você estivesse na praia, olhou lá para o horizonte e falou, não dei um passinho. Está lá no infinito ainda, não continua nada, não chegou perto de nada. Tá? Você só deu uma caminhada. Quando você subtrair os dois, ó, fecha. 100x menos x, é o que eu falei, ó. Onde veio 99? Repara que depois da vírgula tá tudo igual, ó. Então esquece. A conta que a gente vai fazer, 22,06 menos 22. Não era exatamente a conta que estava no nosso numerador? Então, ó, 99x, 2.184. Passou dividindo. X é igual a 2.184 sobre 99. Tá? Daí que vem o tal do 99. Tá? Então, bora lá. Renan, question number 1. Cadê o... Achei. Ah, você colocou... Pô, você é um anjo. Só que não tem asa, oh, ia. Oh, meu Deus, quando as asas estiver... Acho que é uma chuvinha, pelo amor de Deus, dar uma refrescada. Foi ano passado, né? É... Vamos lá, eu gosto um pouquinho dessa questão por alguns detalhes. Pode pôr. Atualmente, há telefones celulares com telas de diversos tamanhos em formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3 inteiros e 1/2 de polegadas, com determinadas especificações técnicas. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores,
sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 4 inteiros e 5 sextos de polegada, tá? Então deixa eu só anotar, uma é 3 inteiros e 1 meio, e a outra 4, 5, 6? Show. A diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegada das telas do celular 2 e do celular 1, representada apenas com uma casa decimal é. Então você vai transformar isso daqui e subtrair. Vamos lá rapidinho. Vamos fazer algumas coisas, tá? E aí com essas algumas coisas a gente vai relembrar. Esse cara daqui, esses caras são chamados de números mistos. O que são números mistos? Ele pega a parte inteira e divide a outra parte numa fração, o que sobrou. A gente pode voltar esses números mistos para fração, que a gente chama de fração imprópria. O que é imprópria? Onde o numerador é maior do que o denominador, porque aí fica mais do que o inteiro. E aí repete comigo, galera. Multiplica e soma. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então 7 meios. Vem comigo, o denominador nunca morre, é sempre o mesmo. Multiplica e soma. 6 vezes 4, 24, mais 5, 29. 29 sextos. Então a gente vai subtrair esses dois valores. Como é que a gente subtrai frações? A gente vai ter que colocá-las com denominador igual, tá bom? Colocando com denominador igual, a gente pode fazer o seguinte, ó. Repara que 6 é múltiplo de 2. Então, essa que tem 6 mantém. Pensa comigo. Se 6 é múltiplo de 2, a gente pode colocar essa fração com o denominador 6. Só que 2, para chegar até 6, você multiplicou por 3. 7 vezes 3 são 21. Então você tem 21 sextos. Olha que bonito. Vai subtrair. Já está com o mesmo denominador. Coisa linda. 29 sextos menos 21 sextos. Mantém o denominador, tá? Só vai fazer a adição e subtração de frações que estão já com denominadores iguais. Não vai fazer 6 menos 2, 4, 29 menos 7, 22. Não está certo, tá? Tem que ter denominador igual, mantém o denominador, faz a operação no numerador. Isso vai dar 8 sextos. Que você ainda pode, se quiser, ó, dividir por 2. Por quê? Porque ambos são pares. Então você pode escrever essa fração de uma maneira mais simples, que a gente chama de simplificar. 4 terços. Bora. 4 dividido por 3. 4 divididos por 3 dá 1. Sobra 1. E agora, Pancho, não dá para continuar. Dá. Faz o quê? 0 e vírgula. 10 divididos por 3 são 3. Resta 1. E agora, Pancho, para. Você pode até continuar, tá? Mas por que eu falei para você parar? Porque ele pede com uma casa decimal. Com uma casa decimal é 1,3. 1,3 é a nossa letra D de De La Cruz. Tá bom? Só rapidinho, vamos dar uma passada, são 7 questões. Lembra do nosso combinado. Tudo que a gente não fizer em aula, você vai fazer e mandar a dúvida, tá? Seja para o Tira Dúvidas, seja no meu Instagram, pode mandar onde se sentir mais à vontade, tá? Essa questão número 2, tá? Eu vou dar uma pulada nela, mas vou dizer mais ou menos o que ele quer. Ele quer que você escreva esses números e dessa galera que está aqui, ele quer saber quais são iguais. Olha aqui, encontre 3 quantidades iguais. 4 elevado a meio nada mais é do que a raiz quadrada de 4, tá? Então, raiz quadrada de 4, 4 inteiros e 1 meio, 10 45 avos, 18 quartos, 4,5 e 4 quintos, dessa galera, 3 deles são iguais. A pergunta é, quais são, tá? Dei um spoiler aqui, mas tudo bem. Eu quero fazer essa 3 com vocês, então, pular rapidinho.
Número 4. Uma criança entrou no elevador e vai brincando de subir e descer o elevador. Tá bom? Um desses momentos, ela vai no que seria o último andar do prédio. Basta você ir fazendo todo o trajeto da criança ao contrário, tá? Então, por exemplo, se ela subiu 4 andares e chegou no 9º, significa que ela estava no 5º. Se ela subiu 10 andares e chegou no 15º, significa que ela está no 5º, tá? Só você olhar isso com calma. Questão número 5, ele te diz qual o tempo que cada máquina, tá, gasta por pessoa e te dá a quantidade de pessoas que estão na fila. Qual a fila que é mais rápida? Só você fazer tempo por pessoa vezes a quantidade de pessoas. Tá bom? O que tiver o menor valor é exatamente a fila mais rápida. Tá? Questão número 6. Pior que eu queria fazer essa 6, mas vamos lá. Ele fala que tem pérolas de 4 milímetros, porém, para reposição, ele só tem desses tamanhos. Tá bom? E aí ele quer, então, já que ele não tem o tamanho correto, ele quer saber qual é o tamanho mais próximo do 4 milímetros. Então, o que você vai fazer? Subtrair cada um deles de 4 milímetros. 4,025 menos 4, 4,100 menos 4, 3,970, na verdade, 4 menos 3,970, 4,080 menos 4, 4 menos 3,099. O menor valor que a gente encontrar vai ser exatamente o que ele vai escolher. Só presta atenção, todos eles estão com 3 casas decimais, tá? O 4, ele está só a parte inteira. O que a gente vai fazer para efetuar essa subtração? Iguala a quantidade de casas decimais. Então, escreve esse 4 como 4,000. Beleza? E a 7, mesma ideia, tá? Daquela questão dos valores iguais, ele quer uma carta que tem o mesmo valor de 6/8. 6/8 que simplificando dá 3/4. Ó, essa aqui dá pra gente fazer. 6/8 são 3/4. 3/4, se você dividir 3 por 4, você encontra 0,75. Lembra como a gente transforma em decimal? Escreve o número sem a vírgula, 75. 1 são 2 casas decimais, 2 zeros. Então, 75 sobre 100. 75 sobre 100 é lindo, porque é porcentagem, 75%. Por acaso é a primeira carta, tá? Uma delas. Agora você pode ir para as outras. 3/4 eu já falei para você. Você já entendeu a regra do jogo. Só seguir. Olha o 0,75 que eu falei também. Tá bom? Vou ficar na frente para você não ver a resposta, tá? E vamos lá na 6. Na 6 não, qual era a questão que eu falei? A 3, né? Só um detalhe, tá? Um detalhe importante. Se você procurar essa questão na internet, ela vai dar como anulada. Por que ela vai dar como anulada? Não porque ela está errada, mas porque é uma questão que já foi utilizada antes em outro vestibular. Então, como o Enem prima pela novidade, vamos dizer assim, a questão foi anulada, tá? Não esquece do que a gente falou até agora. Adição e subtração de frações, você iguala os denominadores, tá? Eu vi que o pessoal perguntou ali rapidinho. Seguinte, questão número 3. Renan? O artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas prevê a pena de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja condenada por tráfico ilícito ou produção não autorizada de drogas. Entretanto, caso o condenado seja réu primário com bons antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 1/6 a 2/3. Presta atenção no que ele está falando. Isso é o que vai reduzir, não é o que ele vai cumprir. Ele vai diminuir 1/6 da pena. Ele vai diminuir 2/3 da pena. Tá? Significa o quê? Se ele vai diminuir 1/6, ele vai cumprir... 1 no total de 6. Então ele vai cumprir quanto? 5 no total de 6. Tá? Presta atenção nisso. Tá? Já vamos vindo aqui. 3. Ele vai reduz
1/6. Significa, então, que ele cumpre 5/6. O outro reduz 1/3. 2/3, né? Então ele cumpre o quê? 1/3 da pena. Bora, 1/6. 1/3, tá certo. Bora lá. Suponha que um réu primário com bons antecedentes criminais foi condenado pelo artigo 33 da Lei Brasileira sobre Drogas. Após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar de... A gente vai pegar o menor tempo possível e o maior tempo possível. Vamos lá que eu já estourei o horário, o Renan já tá me olhando de cara feia. Tá? Então, se é de 5 a 15 anos, se ele vai... Quem que é maior? 5/6 ou 1/3? Pensa numa pizza, dividiu em 6 partes. Comeu 5 ou dividiu em 3 e comeu 1? Quem comeu mais? Isso daqui é maior. Tá? Então ele você vai juntar com 15 anos. Então 5/6 de 15 anos. Tá? Esse aqui ele vai cumprir menos da pena. Então você pega o menor valor. 1/3 de 5 anos. Ficou na dúvida? Faz os dois tanto com 15 quanto com 5. E aí vai vendo devagarinho. Lembrando que um ano tem 12 meses, né? Então 15 anos... 15 vezes 12, Renan, pode me ajudar? 2, 30, 180? Cinco anos, 5 vezes 12, 60 meses. Tá? Então, bora lá. 5/6 de 180. 5/6 de 180. Você pode multiplicar por 5 e depois dividir por 6, ou já dividir por 6, ó. Já vou riscar aqui. 180 divididos por 6 são 30. 5 vezes 30 são 150 meses. Tá? 150 meses. 10 anos são 120 meses. Então, 150... Faz só a parte inteira para mim, Renan. 150 dividido por 12? Não, são 12. 12 anos e 6 meses, né? Sim. Doze anos e 6 meses. Agora, 1/3 de 5 anos, que são 60 meses, já divide direto, ó. Então vai ser 20 meses, que dá 1 ano e 8 meses. Tá bom? Estourei a beça, né, Renan? Então, 1000 perdões. É comum de que é pisciano, né? Pisciano faz isso. Pisciano? Tá? Então é isso. Tá bom? Tirou o print, faltou botar a letra, né, Renan? Faltou. Que é a letra A. Tá bom? Lembrando que se você procurar, ela vai dar como anulada por estar também em outro vestibular. Beleza? Mas a questão toda está correta. Tá bom? Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.